E agora é o seguinte, vou pedir para o Marcelo fazer um passeio aqui na nossa mesa central e o Berna também para pegar aí em detalhes para vocês o nosso próximo assunto. Não é tão fácil assim, falando, olhando assim do que nós iremos tratar, viu? Mas é extremamente interessante, gente. Vamos falar aqui sobre fonoaudiologia sistêmica. De que forma a comunicação, né, todo aquele background familiar, a sua família interfere nas emoções, no seu jeito de se comunicar. Como é que a gente pode fazer a coisa certa, gente? Vou receber aqui ela, que é fonoaudióloga, que ela já esteve aqui, inclusive, retoma aqui para tratar esse assunto tão importante, que é a Beatriz Gantzel. Tudo bem, Bia? Seja bem-vinda. Tudo jóia? Prazer revê-la, viu? Obrigada. Olha, primeiro de tudo quero saber, né? Quero que você explique pra gente o que é a tão falada hoje fonoaudiologia sistêmica. Prazer estar aqui novamente, Renata. Então, a fonoaudiologia é a ciência que trabalha com o aprimoramento da comunicação. E eu comecei a observar, depois de anos de experiência em consultório e atendimentos domiciliares, que tinha alguma coisa por detrás daquele problema de comunicação. Então vamos imaginar que uma criança me procurasse porque não falava ou porque falava errado. Então vou até contar um caso de uma menininha que não falava. Quantos anos que ela tinha, doutora? 3 anos. Isso é muito comum, tem acontecido, Sim, né? Às muito vezes comum. pais, mães ou avós, tios que levam as crianças porque chega até a fase dos 3 anos. Ai, não fala ou fala só algumas palavras jogadas, não formula a frase, né? Então é bom você falar sobre isso. Exatamente. Fala pra nós, doutora. Então, como que a fono pode facilitar esse processo de entendimento? Então, eu desenvolvi um método pessoal e eu estudei outras técnicas que facilitassem essa compreensão do que estava por detrás desse distúrbio de comunicação. E aí, nesse caso específico dessa menininha de 3 anos, a mamãe se lembrou, a partir de uma das técnicas, que olha, quando ela tinha 6 meses de idade, nós sofremos um assalto. E ela estava comigo no colo. E aí eu fiquei com tanto medo, eu fiquei paralisada. E esse medo, será que tem a ver com esse problema de fala dela? Então, a partir dessa metodologia de olhar por que está acontecendo atrás do sintoma, atrás daquele distúrbio de fala, a gente consegue olhar de verdade para a raiz do problema. Só que isso não estava consciente para a mamãe não se lembrava desse assalto, porque a menina tinha 3 anos e o assalto foi aos 6 meses. Sim. E a partir de uma observação, a gente vai dissecando a biografia da família e a gente consegue chegar nesse emaranhado, nessa confusão que causou esse problema de linguagem, por exemplo. E aí, com esse trabalho, ela começou então a desenvolver a fala, falar, enfim, Exatamente. começar, né, a sua comunicação. Sim, exatamente. Então, tinha um problema que se iniciou lá atrás. Então, a fonoaudiologia ela vai aprimorar, vai trabalhar toda a musculatura, vai estimular através de jogos, através de atividades, mas a mamãe também vai ter a compreensão do que está causando esse problema. Então, se a gente olhar para a energia da emoção do medo, por exemplo, o medo ele é uma energia que paralisa, que congela. Sim. Mas nós temos pela medicina chinesa, que aí é uma das partes que eu estudei, aquele medo que movimenta. O medo carrega a energia da água, por exemplo. Então, a água é fluxo, é fluir. Então, ela decide. Então você pega esse medo e o transforma em potencial, ou você pega esse medo Exatamente. e se boicota, digamos assim, né? Exatamente. Então, em todas as emoções a gente pode transcorrer tanto num modo natural, de preferência, que eu tô aqui justamente para passar esse modo natural, ou a gente fica na patologia, no sintoma. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquele sintoma, porque a gente não tem consciência. Então, eu tô aqui um pouquinho para falar dessas consciências das emoções para vocês. Maravilha. E aí você trouxe para exemplificar, né, diversas famílias, digamos Isso, assim, né? isso. Vamos começar aqui? Isso. Então, o que temos aqui, então, Isso. Beatriz? Vamos imaginar que aqui tem um relacionamento de casal. Tá. E vamos imaginar que aqui também tem uma confusão entre a comunicação. Imagine que essa mulher todos os dias prepara o jantar para o marido. E aí aquele marido chega e não dá a menor conversa para ela. Importância. Não dá a sim, menor sim. importância para ela. Isso pode gerar uma frustração.
pode gerar uma raiva, ela pode ficar muito desconfortável e ela pode ter insônia, ela pode ter uma série de outros sintomas apenas porque o marido não deu atenção para ela. Então essa pessoa também vem me procurar no consultório, por exemplo, e você concorda que é um distúrbio de comunicação? Sim. Ela não consegue falar com clareza para o marido, olha só, eu fiz tudo por você e você nem reconhece. Então ela fica com aquele movimento, né, daquela raiva parada ali no corpo dela. E isso causa outros sintomas. Então, insônia, ela fica com intolerância, ela fica com uma série de outras comorbidades. E às vezes até leva isso para outras situações e para outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né? Isso. Que é a história do pessoal, do profissional. Exatamente. Tem muito disso, né? Sim, mas a raiz do problema está ali, quando ela fica com raiva do marido e o marido chega e não reconhece todo o esforço que ela fez. Então, falando um pouquinho da raiva, a raiva, numa maneira natural de lidar, ela gera um movimento. Então ela pode usar esse movimento da raiva e falar para o marido, olha só, eu me esforcei tanto, você pode reconhecer isso? Eu preciso da sua ajuda. Isso acaba equilibrando a troca entre os relacionamentos de casal, por exemplo. Maravilha. Então, nesse caso, ela sabe falar. Não é um problema de fala, mas é um problema, é um ruído na comunicação. Um ruído de comunicação. E que é super comum, né? Dentro de casa, em ambientes corporativos, é tão comum, né? Comum. A questão da comunicação. Sim. Aqui, o que temos, Beatriz, por exemplo? Imagine, por exemplo, que essa pessoa, ela tá ali com seus profissionais, tá com seus colegas de trabalho. E ela tá ali com o seu chefe. E ela também, ela não consegue de maneira nenhuma dizer para o seu chefe, olha, reconheça todo o trabalho que eu faço. Eu estou precisando de um aumento. Ela fica com aquela poluição de pensamentos, ela fica super confusa, mas ela não consegue se colocar numa situação, não, eu tenho um valor pessoal, eu preciso reconhecer tudo isso e falar para o meu chefe que eu quero um aumento, eu faço tanto, mas se ela ficar presa na emoção da preocupação patológica, ela também trava. Só que se a gente olhar lá para o sistema familiar dela, por exemplo, a mamãe dela também não fazia isso. A mamãe também ficava super preocupada com os afazeres domésticos e nem se preocupava com o que ela fazia no dia a dia. Sabe aquela pessoa que vive no piloto automático? Sim. Que nem presta atenção no que está fazendo e não pondera. Então, falando da preocupação, então se eu estou numa energia natural da preocupação, eu consigo observar o fluir dos meus pensamentos e fazer aquilo que eu tenho que fazer. Senão eu fico super preocupada, eu fico confusa e eu não falo o que eu tenho que falar. E há esta possibilidade, né, de você conseguir colocar aí de uma maneira muito mais natural, à vontade, da maneira quando ela tem que ser falada, né? Exatamente. Aqui o que temos, Bia? Vamos só tirar esse cachorrinho. Sai o cachorrinho. Não precisa do cachorrinho. Tá, aqui. Isso. Imagina uma vovó que ela tá enlutada. Então ela tá com aquela emoção do luto, do pesar. Porque ela perdeu o marido, por exemplo. E aí tem um netinho, tem uma criança que convive muito com essa vovó. E essa vovó, ela só reclama, ela só fala que tem saudades do vovô. E ela vive esse luto por 10 anos, 20 anos. Isso é bastante comum. E a criança que convive com esse sistema familiar, ela inconscientemente ela vai levar esse luto, ela vai levar essa tristeza para a vida dela. E aí ela leva para a escola, e aí ela não consegue ter um relacionamento saudável com os amiguinhos, por exemplo. Sim. E isso tem a ver com esse histórico familiar, com né? Toda a história da família. Sim, e é muito comum, né? Geralmente, às vezes, você vai, às vezes, em escolas e tudo mais, pais são chamados, né? O meu filho não está se relacionando, ou está tendo problemas, algum tipo de problema, ou está despejando muita raiva entre os amiguinhos. Sim. Então, é bem comum isso, principalmente devido ao ambiente familiar. Exatamente, é totalmente comum. Então, a fonoaudiologia sistêmica, ela olha para o contexto, ela olha para o que está por detrás. O que essa criança está passando ali dentro do sistema familiar dela que faz com que ela se comporte dessa maneira? Por que ela sempre chega triste?
Por que ela chora? Por que ela briga com os amiguinhos? Então, falando um pouquinho do pesar, do luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser experienciado, mas ele não pode ser prolongado por anos, né? Então, se essa criança perde um cachorrinho, por exemplo, então esse luto, essa experiência dessa tristeza, ela tem que ser vivida, mas ela tem que passar. Esse luto tem que ser passageiro. E quando não passa? Às vezes fica preso ali no corpo da criança. Sim. Muitas vezes a criança desenvolve inclusive asma, bronquite, porque a energia do luto tem uma correlação, falando um pouco de medicina chinesa, com o elemento metal. Então ela fica com aquela emoção, com aquele muco preso por conta de um luto muito demorado. Ah, entendi. Então, às vezes, problemas respiratórios, Tem asma, bronquite, tem a ver com emoções meio presas. Exatamente. Na verdade, assim, Renata, todos os sinais e sintomas é uma maneira do nosso inconsciente conversar com a gente. Então, a ideia desse método é para que, quando uma criança, quando uma pessoa de um membro familiar apresenta um sinal, um sintoma, a gente olhe para o contexto, o que está por detrás. Como que ela tá, qual é o ambiente que ela está inserida? Como que os pais se relacionam? Como que os avós se relacionam? E é assim que eu trabalho. Maravilha, e isso vem ajudando com certeza, não só a pessoa, né, mas a família como um todo na totalidade, o ambiente, enfim, onde ela vive, né? E hoje isso vem sendo muito mais falado, estudado, né? Você tem sentido isso, doutora? Sim, com certeza. Porque trabalhar, assim, tem um foco na pessoa, tem um foco no indivíduo. Quando a pessoa procura um atendimento terapêutico, você tem essa vertente de olhar para o indivíduo, mas quando você foca no que está por detrás daquele problema, você consegue se desemaranhar, se desenroscar de uma maneira muito mais fluida, muito mais rápida, e você tem clareza do que aconteceu ali. E você pode fluir de uma maneira diferente. Maravilha, adorei. Deixa aqui então o seu contato e fale com as pessoas aí que querem, né, se ajustar, se ajudar, né, melhor aí na questão da fonoaudiologia sistêmica, né, que trabalha o todo, né, não apenas ali a situação, o problema, mas todo aquele histórico que ocorreu. Deixa o contato, Beatriz. Então tem o meu Instagram, @fonoaudiologiasistêmica, e tem o site www.fonoaudiologiasistêmica.com. E o telefone da clínica lá em São Roque é 11 4719 6601. Eu estou à disposição. Muito obrigada, viu? Volte sempre, adorei, viu? Continue aqui com a gente, então. E vocês viram aí, meninos, a responsabilidade, né? Com uma fono do lado, a gente tem que ser perfeitos. Nós, né, sempre. Vamos então de mais som, mais música? Vamos do quê? Vamos de uma que muitos artistas gravaram, Daniel, João Paulo Daniel, no caso, né? Christian Ralph também, né? Também. Jorge Mateus gravou recentemente. A gente vai cantar essa ela pra vocês. Maravilha! Raul e Ruggeri. Alguém me disse que você falou e acha graça e tem pena de mim, e não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Ao telefone não atende mais, que pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha e chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome. Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver, você é quem está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, meu corpo diz que sim. Tem nada a ver, a boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha cama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim.